Oi, eu sou Michael Pearl, estamos no The Door e vou responder às suas perguntas bíblicas. Várias pessoas mandaram perguntas parecidas, então vamos abordar o seguinte assunto esta noite: onde estão os mortos? O que acontece com você quando morre? Onde está minha garotinha que morreu? E a vovó? E o velho tio John, onde ele está? Há pessoas no céu e no inferno agora? E o dia do julgamento? Vou fazer um desenho para vocês em um minuto e mostrá-los o quão clara a Bíblia é sobre esses assuntos. Mas agora vou dar um pouco de escritura para vocês. Comecemos por 2 Coríntios 5:1. Paulo diz aqui: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ou seja, nosso corpo, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Isto é, se este corpo morrer, eu tenho outro corpo no céu esperando por mim. Porque por isso gememos desejando ardentemente ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Ele fala do corpo como uma casa, e que gememos e envelhecemos desejando um novo corpo. Quanto mais decrépito eu fico, mais concordo com Paulo. Se é que, estando vestidos, não formos achados nus. Ele está dizendo que entre o momento em que perco este corpo e recebo o meu novo corpo, há um estado de nudez onde meu espírito fica vagando nu, um espírito sem corpo. Pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos oprimidos, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que a mortalidade seja tragada pela vida. Em outras palavras, ele disse: quando estou gemendo, não estou gemendo para entrar naquele estado despido entre esta vida e a próxima, quando estou sem um corpo. Ele estava mirando para além disso, para o momento em que recebe seu novo corpo glorificado. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Portanto, estamos sempre confiantes sabendo que, enquanto estamos presentes no corpo, ausentes estamos do Senhor. Paulo está dizendo que enquanto habitamos este corpo físico, estamos fora da presença do Senhor. Mas temos confiança e preferimos deixar este corpo para habitar com o Senhor. Ou seja, estou ausente de Deus porque estou aqui neste corpo, mas estou pronto, estou confiante para em breve estar ausente do corpo e presente com o Senhor. Aconteça o que acontecer, estou numa boa. Então, já respondendo a uma pergunta, há um estado entre o corpo natural que você tem agora e o corpo glorificado que você obterá, que é quando você é um espírito sem corpo. Esse é o estado dos mortos antes do arrebatamento da igreja, antes de Cristo voltar nos ares e os corpos se levantarem das sepulturas. É o caso daquela típica querida e velha vovó que ama o Senhor e lê sua Bíblia todos os dias. Você sempre encontra a Bíblia dela aberta numa nova página e seu óculos de aro metálico perto do lampião a querosene. Soa como a série Os Pioneiros. Mas a verdade é que minha avó não tinha eletricidade, então quando anoitecia, ela lia sua Bíblia perto do lampião de querosene. E agora que já morreu, ela está na presença de Deus. Ela não tem corpo. É um espírito na presença de Deus, aguardando para ser vestido por um novo corpo. Quando o Senhor voltar nos ares, minha avó se levantará do túmulo. Quando fui ao funeral dela, havia um cara parado lá, provavelmente um funcionário. Ele estava cuidando de uma das sepulturas, cobrindo e tal. Eu fui até ele e disse: está vendo aquela sepultura ali? A sepultura da minha avó ainda estava descoberta. Ele disse: pois não? E eu disse: fique de olho naquele túmulo, pois um dia ele se abrirá, e quando isso acontecer, minha avó sairá de lá e será arrebatada para encontrar o Senhor nos ares. E uma conversa se seguiu depois disso. Bem, Atos 2:26. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e a minha carne também repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Seremos como detetives aqui. Vamos pegar algumas dessas pistas e juntá-las. Isto aqui é Cristo. Trata-se de uma referência a Cristo profetizada num salmo que está sendo citado no livro de Atos. Ela diz que Deus não deixaria a alma de Jesus no inferno e que não permitiria que sua carne visse corrupção. Isso nos fornece duas pistas. Primeiro, o corpo de carne de Jesus nunca apodreceu na sepultura. Segundo, a alma de Jesus esteve 3 dias
e 3 noites no inferno. Embora sua alma estivesse no inferno, Deus não o deixou lá. Ele o tirou do inferno e o pôs em seu novo corpo. Mas não era o fogo do inferno. Abordaremos isso com mais calma daqui a pouco. Ele ficou num domínio específico, numa jurisdição, num local paradisíaco do inferno. Certo, falemos sobre o paraíso. Havia um homem rico que se vestia de púrpura de linho fino e se regalava suntuosamente todos os dias. E estava ali um certo mendigo chamado Lázaro que jazia, coberto de úlceras, à sua porta, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então esse mendigo morreu e foi parar num lugar chamado seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado, e no inferno, levantando os olhos, 2 homens, 2 lugares. Um deles desce para o inferno, um deles desce para o seio de Abraão. Estando em tormentos, o homem rico viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio, em seu cuidado, em seu amor, em seu abraço, em seu seio. Portanto, havia um lugar embaixo da terra onde ficava o paraíso. A palavra paraíso só aparece 3 vezes na Bíblia. E todas 3 são referências ao lugar onde os santos de Deus, depois da morte, ficam em repouso, bênção, segurança, enfim, a exata definição da palavra paraíso. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nesta chama. Então, ao lado de Abraão e do paraíso, havia um inferno onde o homem rico sofria os tormentos do fogo. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora, porém, ele é consolado e tu atormentado. E, além de tudo, entre nós e vós, isto é, nós no paraíso e você no inferno, entre nós e vós, está posto um grande abismo, de modo que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os que querem passar dali para nós. É como se ele dissesse: há uma grande lacuna entre nós e você, mas eles conseguiam se comunicar através dessa lacuna, então não sei quão grande era. Certo, farei um desenho sobre isso para vocês. Apenas o bastante para que consigam entender. Isto aqui é o globo, a Terra. E veremos isso na escritura daqui a pouco, mas há um rasgo que atravessa toda a Terra. Tipo isso, um poço. Se você entrar nele por um lado, em direção à outra extremidade, a gravidade levará você para o coração dele. E esse coração, esse núcleo, é um lugar chamado inferno. Trevas exteriores, lago de fogo. Portanto, quando Lázaro morreu, ele não foi para este lugar. Ele foi para um lugar chamado paraíso. Era um paraíso com ar-condicionado neste poço sem fundo. E do outro lado deste paraíso, havia um local onde estava o homem rico. Ele ainda não estava no lago de fogo, mas estava num local de tormento deste outro lado. E aqui havia esse golfo, que fazia a separação entre eles, impedindo que aqueles do lado do paraíso atravessassem para o lado do inferno e aqueles do lado do inferno atravessassem para o lado do paraíso. Ninguém está no lago de fogo ainda. Já vou te provar tudo isso nas escrituras. Só quero que você tenha uma imagem disso em sua mente. Agora, não há nenhuma passagem que nos mostre tudo isso de uma vez. Mas há várias passagens que juntas fazem com que esta seja a única solução possível. Portanto, aqui ficava o seio de Abraão,
O homem rico foi enterrado, foi para o inferno e, quando olhou para cima, viu Lázaro de longe no seio de Abraão. Então eles se comunicaram de um lado para o outro. Bem, aqui está 1 Pedro 4:5. Os quais prestarão contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Os vivos e os mortos. Porque foi por isso que o evangelho foi pregado também aos mortos. Portanto, Adão estava aqui, Abel estava aqui, Enoque, Matusalém, Noé, possivelmente seus filhos, Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, Salomão, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, todos aqueles personagens do Antigo Testamento e muitos outros. Naquela época, eles estavam aqui no paraíso. Eles não podiam ir para o céu, pois seus pecados não haviam sido pagos. Mas Deus era favorável a eles, pois eles creram em Deus. Deus tinha uma grande consideração pela fé deles, mas nenhum pagamento foi feito por seus pecados. Ele disse que não era possível que o sangue de touros e bodes tirasse seus pecados. Então, efetivamente, eles foram salvos a crédito. Eles foram salvos por Deus em antecipação ao tempo em que seus pecados seriam pagos. Então o texto está dizendo que quando Jesus morreu, ele foi pregar aos mortos. Isso foi aqui, onde eles estavam. Vou te mostrar isso nas Escrituras. Efésios capítulo 4, do 8 ao 10. Por isso diz, quando ele subiu ao alto, isso foi depois da crucificação, ressurreição e ascensão aos céus de Jesus. Quando ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro. Então, isso é porque havia algumas pessoas mantidas em cativeiro aqui. Ele os tirou dali. Ele capturou aqueles que estavam capturados e os levou para o céu. Levou cativo o cativeiro e deu presentes aos homens. Esses santos do Antigo Testamento foram presenteados por ele naquela época. Ora, isto é, que subiu. Senão que também desceu primeiro as partes mais baixas da terra. Não dá para ser mais claro do que isso. O mesmo Jesus que ascendeu ao céu é o Jesus que desceu antes de ser enviado para o céu. Isso só pode ter ocorrido entre sua morte e sua ressurreição e ascensão ao céu. É o período onde isso se deu. Também desceu primeiro as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Percebe como passagens como esta e outras que estou lendo para vocês são tão específicas? Percebe como chegamos a este diagrama? Não há diagrama algum na Bíblia, mas há descrições muito claras. Em Lucas 23:42 é dito para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus está na cruz, e um dos ladrões pendurados ao lado dele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, no final do dia, ambos estavam mortos. Jesus estava no paraíso, que é o seio de Abraão. E aquele ladrão da cruz estava com ele no paraíso. Mas o outro ladrão estava no fogo, do outro lado. Bastou ele pedir a Jesus Cristo para ser lembrado por ele quando ele fosse para o seu reino. Hoje estarás comigo no paraíso. E em Mateus 27:52, lemos algo sobre a morte de Jesus que é bem divertido. E os sepulcros se abriram em muitos corpos de santos, essa é a palavra para cristãos mortos, que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros depois da sua ressurreição, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. É Mateus 27. Então, depois de Jesus entrar e sair da sepultura num espaço de 3 dias, os corpos dos santos mortos apareceram na cidade de Jerusalém para muitas pessoas. Imagine a cena. Algumas senhoras estão sentadas moendo milho, e de repente um homem se aproxima delas e diz, Como vão? Elas respondem, bem, e você? E ele diz, eu sou Isaías. Já faz muito tempo que estou fora daqui, cerca de 700 anos. E o que você faz aqui, Isaías? Bem, só estou esperando. Iremos para o céu e resolvi fazer uma horinha aqui. Muitos santos foram vistos naquela época.
os santos do Antigo Testamento. Foi para eles que ele pregou. Ele não pregou para pessoas perdidas, dando-lhes uma chance de serem salvas. Jesus pregou o Evangelho para aqueles, no paraíso, que já estavam em um estado de graça e favor com Deus, para que eles também pudessem crer no Senhor Jesus Cristo. E foi o que todos eles fizeram. 2 Coríntios 12:4. Como foi arrebatado ao paraíso. Esse é Paulo. E ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. Esta é a segunda ocorrência da palavra paraíso. Paulo foi arrebatado, não desceu. O paraíso deixou de estar aqui depois da ressurreição de Jesus. Nenhum morto vem mais para cá. Aquele corredor com ar-condicionado no inferno, aquele local preservado, selecionado, não existe mais. O paraíso foi transferido para o próprio céu de uma vez por todas. Sabe, eventualmente alguns de vocês me perguntam: o que aconteceu com meu filho pequeno que morreu? Eu já passei por isso. Já tive filhos natimortos. Tive um que morreu no ventre. Outro morreu aos 3 anos, ou melhor, 7 anos. Já aconteceu com meus filhos. Agora, aqui está o que Jesus disse sobre as crianças. Mas qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-os e lança-os para longe de ti. Melhor é entrares na vida coxo ou aleijado do que, tendo as 2 mãos ou os 2 pés, seres lançados no fogo eterno. Ele disse que quem molesta crianças deve arrancar sua mão se não quiser ir para o inferno. Se isso for necessário para você levar uma vida correta, ponha uma tesoura nisso. Certa vez um professor da faculdade que me ouviu pregando disse: você não deveria falar essas coisas, alguém pode acabar fazendo isso. Eu respondi: para várias pessoas não seria má ideia. E se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o e lança-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um olho só do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Você não consegue parar de assistir pornografia infantil? Arranque os olhos. Estamos falando da eternidade aqui. Você vive um curto período de 60 a 80 anos nesta terra até chegar à eternidade. Você diz: não consigo parar com o meu pecado. Consegue sim, é um desperdício, pare com isso. Tomai cuidado para não desprezar nenhum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Então para onde vão as crianças? Incluindo aquelas que morrem de forma horrível, como aquelas que morreram recentemente no México. Elas estão agora mesmo no céu, contemplando a face do Pai. Não estão com seus corpos, mas estão ao redor do trono de Deus, respondendo com os neurônios espelho presentes em suas almas, mediante expressões de alegria e júbilo na presença dele. Ele é verdadeiramente seu Pai Celestial, e eles estão em sua presença agora. Não terei tempo para abordar isso agora, mas essas mesmas crianças voltarão à Terra, pegarão seus corpos e entrarão no milênio, onde as ruas das cidades estarão cheias de meninos e meninas brincando e onde uma criança viverá até os 100 anos de idade. Se aos 100 anos de idade ela for um pecador, ela será executada. Do contrário, viverá seus dias na terra em seu corpo natural por 1000 anos. Este é um assunto um pouco longo, mas agora vamos falar dos amaldiçoados. Onde eles estão? Onde está o inferno? Há um monte de versículos sobre isso. Salmo 55, versículo 15. Que a morte se apodere deles e desçam rapidamente ao inferno. Então ele fica lá embaixo, Amós 9:2. Ainda que cavem até o inferno. Então é um lugar que você precisa cavar para chegar lá. Salmo 63:9. Mas aqueles que procuram a minha alma para a destruir, irão para as partes mais baixas da terra. Só esses 3 versículos já são o suficiente, mas não vou parar por aí, vou te encher deles. Salmo 86:13. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do mais profundo inferno. Provérbios 7:27. A casa dela é o caminho para o inferno,
que desce às câmaras da morte. Isso nos traz um novo tópico. Nas laterais deste poço, bem aqui, há pequenas câmaras, pequenos casulos, pequenas estruturas, tipo grutas, onde os mortos não salvos são colocados. Sabe quando a vespa mata a aranha? Bem, na verdade ela não mata. Ela a envolve em um pequeno casulo para preservá-la. Os mortos não salvos serão preservados nas laterais do poço porque serão ressuscitados para o julgamento do trono branco no final do milênio e então serem lançados no lago de fogo. Eles ainda não estão lá agora. Agora, eles estão nas covas das laterais, nas sepulturas das laterais, nas covas. Vou te dar as escrituras sobre as câmaras da morte. Isaías 14:9. O inferno lá de baixo se move por tua causa, para te encontrar na tua vinda. Desperta por tua causa os mortos. Aqui está relatando Lúcifer indo para o inferno e os mortos condenados, se agitando. A tua pompa foi levada até a sepultura e o ruído das tuas violas. O verme se estendeu debaixo de ti e os bichos te cobriram. Então você pergunta, o que são esses vermes? No Antigo Testamento é dito que quando Jesus estava morrendo, ele falou, mas eu sou verme e não homem. Eu acredito que no inferno, os corpos serão queimados e o que restará será a essência da alma, que é tipo um verme, tipo uma larva. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, está falando do diabo. Contudo, serás levado ao inferno, para os lados do poço. Por 1000 anos, segundo lemos na Bíblia, Satanás ficará preso nas laterais deste poço. 1000 anos acorrentado. Certo, estamos chegando em Ezequiel 31:15. Diz aqui que ele desceu à sepultura, então no 16 diz: Fiz tremer as nações ao som da sua queda, quando o lancei no inferno com os que descem ao poço. Aqui está o poço. Nas partes inferiores da terra. Partes inferiores da terra. Versículo 18. Para as partes inferiores da terra, jazerás no meio dos incircuncisos, com os que foram mortos à espada. Então eles estão deitados aqui. Isso é uma outra pista de que os amaldiçoados estão deitados em casulos. São túmulos localizados em cavidades nas laterais do poço. Amós 9:2. Ainda que cavem até o inferno, dali minha mão os tirará. Ainda que subam até o céu, dali os farei descer. São duas direções, céu para cima e inferno para baixo. Muito claro. Vejamos agora o fogo eterno. Não gosto de pregar sobre isso. Preguei poucas mensagens sobre o inferno ao longo da minha vida e não consegui dormir. Não gosto de pregar sobre isso. Na verdade, eu gostaria de discutir com Deus sobre isso, pois não concordo com Ele nisso. Sei que Ele está certo, mas não consigo compreender, sabe? Isso simplesmente não combina comigo. Eu não destruiria as pessoas, não as deixaria eternamente no inferno. Quero dizer, é assim que eu sou. Mas aparentemente, existe alguma coisa oriunda de quando Deus criou o homem e pôs sua vida em nós que não pode ser destruída. Deus é eterno e existe algum componente dele em nós que não pode ser morto. Então talvez os não salvos sejam confinados num local de tormento para todo sempre, porque, como eu disse, embora seus corpos sejam queimados, sua alma, isto é, seu verme, não pode deixar de existir. Por isso, tem que ser atormentado para sempre. Isso é dito em Marcos 9:45. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo 2 pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. Isso é muito forte, o fogo que nunca se apaga. Apocalipse 20, versículo 1, fala deste poço sem fundo. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do poço sem fundo e uma grande corrente na sua mão, e prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou durante 1000 anos, lançou-o no poço sem fundo.
Agora, por que esse poço é chamado de poço sem fundo? Certo, imagine algo caindo nessa massa aqui, numa atração gravitacional baseada nessa massa. Algo cairia por aqui, atingiria o ponto central da massa e ficaria girando sem atingir o fundo. E se caísse desse lado, a mesma coisa. Cairia no centro, ficaria girando, porém sem atingir o fundo. É um poço sem fundo. E é chamado de trevas exteriores porque não há oxigênio lá. E é chamado de lago de fogo porque é um lago com todas as suas margens, mas elas não sobem, está tudo contido dentro do lago. Então todas as terminologias bíblicas se encaixam perfeitamente na estrutura física que desenhei aqui. Lançou-o no poço sem fundo, e diz aqui que pôs selo sobre ele, que ele não seria libertado até que os 1000 anos se completassem, que os outros mortos não reviveriam até que os 1000 anos se completassem. Esses outros mortos aqui são os mortos não salvos, como meu tio Pat. Ele não viverá novamente até que os 1000 anos tenham se passado. O tio Pat traía sua esposa, bebia, mentia, colocou uma arma em sua boca e estourou seus miolos. Meu tio Pat está agora mesmo nas covas das laterais. Ele será levantado para prestar contas diante de Deus e então será jogado no lago de fogo. E diz aqui, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Ocorre antes dos 1000 anos. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Esta é a segunda morte. A primeira morte é física. Então a alma junta-se ao corpo ressuscitado e é morta novamente, lançada no inferno. E quando os 1000 anos tiverem expirado, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog e assim por diante. Mas desceu fogo do céu e os devorou, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados por todo sempre. Isto será depois dos 1000 anos. Eles serão jogados no lago de fogo, e como diz aqui, serão atormentados dia e noite por todo o sempre. Não gosto de ler isso. Essa é a coisa mais feia que já li na minha vida. Essa é a coisa mais grotesca e horrível que posso imaginar. Mal consigo imaginar isso. Eu só leio e acredito porque Deus diz. De dia e de noite serão atormentados por todo o sempre. Eu ficaria bem assustado se não fosse salvo. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. A morte são as sepulturas aqui em cima, e o inferno é aqui. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Seu nome está no livro da vida? Se não estiver, é isso que te espera. Vamos agora falar sobre esse negócio de laterais do poço. Isso é bizarro. Ezequiel 22:18. Filho do homem, lamenta pela multidão do Egito e lança-a. Então diz depois, nas partes mais baixas da terra, juntamente com os que descem ao poço. Desce e deita-te com os incircuncisos. Os fortes entre os poderosos falarão com ele do meio do inferno, com os que o ajudam. Eles cairão, jazem incircuncisos, mortos à espada. Então eles estão deitados no inferno, não estão andando por aí. Estão nessas sepulturas. Versículo 23. Cujas sepulturas, diz aqui, estão colocadas nas paredes do poço. E a sua comitiva está ao redor do seu sepulcro. Isso nos ensina que esses malditos do Egito estão lá e que seus companheiros estão em sepulturas ao seu redor. Sabe essas pessoas que vivem fazendo graça e rindo do inferno? Você pergunta, para onde você vai? E eles respondem, para o inferno se não mudar meus hábitos. É tão fofo. Sabe,
Quando você e seus amigos bêbados, você e seus amigos fornicadores, estiverem enfiados num compartimento pequeno, apertado e cheio de fogo e fumaça, bem no centro do inferno, quando você e seus amigos estiverem presos, próximos o bastante uns dos outros para ouvirem seus gemidos e clamores por uma gota d'água na língua, vocês não acharão mais tanta graça nisso. Ali está Elão e toda a sua multidão ao redor do seu sepulcro, todos eles mortos, caídos à espada, os quais desceram incircuncisos às partes mais baixas da terra. Descem ao poço, diz repetidamente. Isaías 14:15. Contudo, serás levado ao inferno, para os lados do poço. Isaías 14:19. Que descem as pedras do poço, como uma carcaça pisoteada. Agora, nem vimos todas as escrituras sobre o assunto. Há uma abundância de escrituras sobre isso. Se você ler sua Bíblia inteira, não se surpreenda, pois isso está lá o tempo todo. Vamos agora à nossa última passagem, Apocalipse 20, versículo 15. Perdão, leremos mais de uma passagem, mas a última está aqui em Apocalipse 20. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados e tal. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então onde estão os mortos? Se for uma criança que ainda não atingiu a idade da responsabilidade, ela está agora sem corpo na presença de Deus, desfrutando de seu sorriso. Mas se for um santo do Antigo Testamento, que acreditou em Deus, respondeu à mensagem do Evangelho quando Jesus desceu ao paraíso, foi tirado por ele de lá e levado consigo para o céu, eles estão agora em sua presença, assim como o apóstolo Paulo. Eles estão sem seus corpos naturais. Eles estão esperando até hoje pelo dia em que receberão seus corpos glorificados. Agora mesmo há uma multidão no céu. Mas lá deve ser um lugar quieto. Sabe, ainda não existe celebração por lá. Adoração sim, mas provavelmente adoração tipo aquela que acontece em nossos sonhos. Eles ainda não têm suas mansões, ainda não estão caminhando por ruas douradas, ainda não estão colhendo os frutos da árvore da vida, ainda não estão tendo uma grande dança. Eles estão aguardando conscientemente, prendendo a respiração se pudessem respirar, ansiosos pelo retorno de Cristo. Sabe, espíritos podem enxergar, e eu imagino que eles vejam Jesus passeando com seu cavalo branco, acariciando ele, enquanto pensam, será que vai ser agora? Imagino eles vendo ele desembainhando sua espada, testando seu sabre de luz, se preparando. Imagino eles vendo os anjos guardando cavalos brancos amarrados enquanto pensam, isso é para nós, pois eles sabem que quando ele voltar, eles voltarão com ele. 1 Tessalonicenses capítulo 4, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ele disse que virá com seus santos. Até Enoque testemunhou isso. Estamos falando de algo de antes do dilúvio, cerca de 3000 antes de Cristo. Enoque profetizou e disse que o Senhor voltará com 10 milhares de seus santos, milhões de seus santos. Isso está no livro de Judas, é citado no livro de Judas. Então, quando Jesus voltar, ele voltará nos ares, onde nos encontraremos com ele. Os santos apanhados serão reunidos nos ares. E 7 anos depois voltaremos todos com ele, cavalgando em cavalos brancos, para ele conquistar a terra. Então haverá 1000 anos em que Satanás será amarrado. As crianças que morreram poderão crescer até a maturidade para responderem ao Evangelho. E no final desses 1000 anos ocorrerá o julgamento do grande trono branco. É aí que os mortos não salvos que estiveram nos horrores do inferno serão ressuscitados
obtendo novamente seus corpos imundos, sujos e depravados. E eles não estarão jovens e adoráveis, estarão esfarrapados como zumbis. Eles serão jogados no lago de fogo e enxofre. Esse será o fim deles. Então a Bíblia diz que a terra será destruída. Mas é dito que não se achará lugar para ela, ou seja, ela não deixará de existir. Ela derreterá mediante um calor fervoroso. Os elementos derreterão mediante um calor fervoroso. Ela será destruída, é dito, e não haverá nenhum lugar no universo para peregrinos. E novos céus e nova terra serão criados bem aqui, com florestas novas, totalmente novas, sem pecado. Não haverá qualquer chance de alguém se deparar com uma revista pornô enterrada em algum canto, em algum bunker, daqui a alguns milhões de anos. Não haverá qualquer chance de alguém se deparar com um velho CD ou algo do tipo. Não haverá doença, tudo isso foi vencido. Será um novo céu, uma nova terra e o início da eternidade. Então esta é a resposta sobre onde estão os mortos.